Olá, tudo bem? Vamos entrar no assunto dessa segunda aula, falando ainda sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente. Eles começam ali no artigo 53, quando ele fala do direito à educação, cultura, esporte e lazer. Vai até o artigo 59. Então, depois você pega o seu estatuto, aquela ferramenta importantíssima que você tem de trabalho, e dá uma lida lá nos artigos do 53 ao 59. Eu vou falar alguns, não vou falar sobre todos, mas a gente vai estar abordando os pontos principais que tem entre o artigo 53 e 59. Então vamos lá. O artigo 53 ele define: a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, são textos bastante óbvios, Então, uma simples leitura que vocês façam, vocês já terão uma compreensão sobre esses direitos, Então, todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos quando vai buscar o acesso à educação. Direito a ser respeitados por seus educadores, se a gente fizer aqui voltar um pouco no tempo, como que às vezes acontecia nas escolas, nós já tivemos fases do nosso país onde a gente tinha palmatória, que a criança punha a mão lá para o professor bater na sua mão, Hoje é uma coisa inadmissível, O professor que fizer um negócio desse, ele pode ser preso até por tortura, Eu me lembro, eu tenho 50 anos de idade, na minha época de escola, nós tínhamos um professor que ele olhava os alunos que estavam com unha sem cortar, com a unha suja, Quem estivesse nessas condições, ele mandava entrelaçar os dedos e apertava os dedos, Aquilo doía barbaridade, Mas era uma forma que na época se usava, isso final da década de 70, início da década de 80. Então são coisas que hoje são inimagináveis. Então, o artigo 53 aqui no seu inciso 2º, ele fala que a criança, o adolescente tem direito a ser respeitado pelos seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores na escola. Direito de organização e participação em entidades estudantis, É importante porque a criança e o adolescente já vai tendo uma noção, desde a época da escola, de socialização, do quanto é importante a democracia participativa. Então, é um exercício desde a época da escola. O inciso 5º, do 53, ele coloca lá: acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Então, o aluno ele tem direito à escola mais próxima possível da sua residência, tem direito de estudar junto com os irmãos, caso estejam ali próximos, da mesma faixa etária e no mesmo ano escolar, eles têm direito a estudarem na mesma escola. O artigo 53A, ele foi incluído agora recentemente em 2019. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, isso aqui é um artigo que foi inserido buscando ajudar na questão da prevenção ao uso de drogas. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar ela tem uma parceria muito interessante com as escolas municipais e também estaduais, onde policiais militares fazem parte do PROERD, que é o Programa de Educação e Resistência à Droga e à Violência. Uma parceria que deu muito certo, já foi estendida também para outros estados, talvez aí alguém que esteja assistindo de outro estado já tenha o PROERD também, mas é esse tipo de iniciativa que fala aqui o artigo 53A do ECA. O artigo 54 é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, né? Então, alguém que por algum motivo não tenha estudado na época que deveria ter estudado, né? Já está com uma idade avançada, ele também tem direito ainda de fazer o ensino fundamental, né? Ele tem direito à progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, ele deve ser ofertado pelo Estado de forma gratuita. Atendimento educacional especializado a portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, há uma discussão muito grande, né? Não é algo que ainda está sedimentado, essa questão da inclusão, né? Nós ainda temos jovens, né, crianças, adolescentes, que devido a algum problema de saúde, principalmente problemas mentais, acabam estudando em escolas separadas, apropriadas para eles, né? Mas há toda uma política voltada para a inclusão, para que esses jovens frequentem as escolas junto com os demais alunos da sua idade, né? Mas não só são esse tipo de problemas, né? Nós temos outros problemas de saúde, onde o Estado, né, ele é obrigado a prestar uma assistência diferenciada para o aluno. Vamos citar alguns casos. Por exemplo, às vezes nós temos um aluno um caso que já passou por mim isso quando secretário de saúde. O aluno, ele é jovem ainda, uma criança, na verdade, mas com um problema de diabetes. E ele tinha que ser monitorado o tempo todo, né, mesmo no horário escolar. Então nós tivemos que colocar um profissional da saúde para acompanhar esse aluno, né, permanecer próximo a ele na escola o tempo todo, para que houvesse um controle da sua glicemia. Então, quando esse artigo fala desse atendimento diferenciado, né, para quem tem algum problema de saúde, envolve todas essas situações, tá? Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, né? Então é uma obrigação também do Estado atender com creches e pré-escola. Lembrando que a creche é dos 0 aos 3 anos, a pré-escola dos 4 aos 5 anos e dos 6 anos em diante o ensino é fundamental. É um direito da criança, não é um direito da mãe. Então, pouco importa se a mãe trabalha ou não, a criança tem direito à creche, ela tem direito à pré-escola, né? Então, às vezes há uma discussão, né, sobre isso, mas a mãe não está trabalhando e vai pôr a criança na creche. Não é critério essa questão da mãe estar trabalhando ou não, tá? A criança tem o direito à creche. O que acontece quando algumas mães procuram a matrícula de uma criança na creche e não conseguem? Vão à justiça, é um direito líquido e certo, e com mandado de segurança acabam conseguindo uma vaga em uma creche, ok? Mas o importante é que a gente saiba, né, tenha isso em mente com bastante clareza, que é um direito da criança, não é um direito da mãe ter o filho na creche, é um direito da criança. É mais uma obrigação do Estado também. Oferta de ensino noturno regular, adequado a condições do adolescente que trabalhe. Então, aquele adolescente que trabalha, ele tem direito ao ensino noturno. Os pais ou responsáveis, aqui eu já estou no artigo 55, tá? Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, tá? É obrigação do pai matricular o filho. Se ele não matricula, ele está cometendo um crime, que é o crime de abandono intelectual, tá? Esse pai pode ser processado criminalmente pelo abandono intelectual do seu filho. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, aqui entra a participação de vocês, né, os casos de maus tratos envolvendo alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de repetência. Então, é uma obrigação da direção da escola, percebendo que uma criança tem chego para as aulas apresentando algum tipo
de sinais que ela possa estar sendo vítima de agressão psicológica ou física, devem comunicar ao Conselho Tutelar. Crianças que deixam de frequentar a escola, crianças que repetem constantemente, né, com baixíssimo rendimento escolar, são situações que devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai tomar as medidas cabíveis. Na maioria das vezes, fazendo visitas, né, buscando entender o assunto e orientar a família, e em outros casos, naquelas situações onde não se resolva com orientação, levando ao conhecimento do Ministério Público. Continuando, vamos aqui agora no título 3º também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar aqui da prevenção, né? São ações que procuram proteger a criança e o adolescente para que ele não se envolva em alguma situação que possa atrapalhar ou atingir a sua formação. Artigo 70 desse título 3º do ECA. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, todos nós, qualquer cidadão, ele tem a obrigação, né, de, ao perceber alguma criança ou adolescente que esteja em situação de ameaça, de violação dos seus direitos, tomar alguma providência, seja agindo de conta própria ou acionando os órgãos competentes, polícia, conselho tutelar, etc. O artigo 70A, que foi incluído no ECA em 2014, ele diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação da criança e do adolescente, tendo como principais ações formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção e identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Esse artigo 70A, no seu inciso 3º, ele está tratando disso que nós estamos fazendo, né? Ele diz aqui que deve haver formação continuada e a capacitação de profissionais que atuem nessa área de preservação dos direitos da criança e do adolescente. Está falando de você, conselheiro tutelar, né? Aqui ele mostra a importância, nesse artigo, dessa formação contínua, dessa preparação contínua a qual vocês devem ser submetidos. A legislação ela é bastante dinâmica, as consequências de uma aplicação errada da legislação pode gerar consequências muito sérias, não só para a criança e para a família envolvida, mas como para vocês também como profissionais, né? Vocês são servidores públicos, né, exercendo essa função de conselheiro tutelar, e vocês podem responder por crimes que cometem os agentes públicos, como o abuso de autoridade, né? Além de outros reflexos, aí, como ações cíveis, né, que geram, às vezes, danos morais, danos materiais. Então, é importante, né, que a gente tenha em mente o que diz esse artigo 70A, inciso 3º, que da importância que se dá a essa educação continuada, a qual os senhores devem se submeter. Vamos falar aqui um pouco dos direitos da informação, cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculos, né? Esses direitos eles começam ali a partir do artigo 74 do ECA. O poder público, através de órgãos competentes, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza, a faixa etária, a que se recomendem, locais e horários em que a apresentação se mostre inadequada. Então, cabe ao poder público dizer a faixa etária que pode participar de algum evento, então, desde filmes, no cinema, shows, eventos de carnaval, bailes, né? Cabe ao poder público estabelecer as regras
sobre a idade da criança ou do adolescente que possa frequentar aqueles lugares. Se houver uma proibição, então, digamos que tenha um filme, que ele seja proibido para menores de 18 anos. O pai, por ser o responsável, ele não pode achar que pode entrar com o filho menor para assistir esse filme pelo fato dele estar junto. Não. Se é proibido mesmo que esteja acompanhado dos pais ou responsáveis. Quem regula as faixas etárias para frequentar eventos, geralmente eles já colocam, é proibido até tal idade, acima de tal idade, permitido acompanhado de pais ou responsáveis. Né? Se não estiver previsto isso, que é permitido acompanhado de pais responsáveis, então é porque não pode, em hipótese alguma. Né? Vou dar um exemplo assim, que deixa a coisa bem clara. Um filme pornográfico. Um pai não pode ir num cinema onde está sendo exibido um filme pornográfico e ele fala, olha, eu vou entrar com meu filho, ele tem 17 anos, mas eu sou responsável e ele vai entrar comigo. Não, não pode. É expressamente proibido, mesmo que esteja acompanhado dos pais. Ok? Então, para todo evento, há essa regulamentação. Muitas das vezes, ela é feita pelo juiz da infância. Né? Ele vai lá e coloca, olha, nesse evento é proibido a entrada de menores. Nesse evento é proibida a entrada de menores de 14 anos, acima de 14 anos, acompanhados dos pais. Né? Então, de alguma forma, haverá uma autoridade pública regulando isso. Né? Algumas coisas que a gente, talvez, às vezes, passa o dia a dia, a gente nem percebe que foram regulamentadas. Né? Hoje você não tem propaganda de bebida, por exemplo, durante o dia. Né? Por quê? Porque é um horário que tem muita criança, adolescente assistindo televisão. Né? Hoje não tem mais propaganda de cigarro na televisão. Né? Então, há uma regulamentação sobre horários e faixas etárias para que possam acompanhar os eventos. Então, isso compete às autoridades e ao organizador do evento compete colocar de forma bastante clara, né, para os frequentadores quais são as regras para a frequência daquele local. Tá? Comete infração administrativa sujeita a multa o organizador de um evento que não coloque um aviso, né, por meio de cartazes sobre a faixa etária que é permitida frequentar aquele determinado evento. Tudo bem? São textos bastante simples que, ao vocês fazerem a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês terão uma compreensão bem clara de tudo isso que a gente está falando. Tá? Então, assim a gente fecha essa segunda aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, recorra aos nossos canais de comunicação, que nós teremos o maior prazer de ajudá-los a sanar qualquer tipo de dúvida. Obrigado.